vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um... Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na aba de edição é importar os nossos vídeos base. Então para fazer esse efeito a gente vai ter que gravar um plate, que nada mais é do que um vídeo do nosso fundo, sem nada na frente, e também no mesmo lugar um acting, ou uma atuação que a gente vai fazer justamente para poder desintegrar. Então aqui está a minha atuação e logo em seguida eu saio para deixar o lugar vazio. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai cortar essa parte inicial. Vamos só pegar essa parte do acting, a gente dá um Command B, deleta essa parte aqui no Shift Delete e fica só com esse momento da atuação. Ok, vou deixar uns 7 segundos, assim tá bom. A gente não vai precisar do som, então eu vou deletar. E agora a gente vai pegar essa parte do nosso fundo vazio e vai trazer para cá. Então o que a gente tem que colocar é o nosso acting na parte de cima e o nosso plate na parte de baixo. Feito isso, a gente vai selecionar os dois clips, clicar com o botão direito do mouse e criar um New Fusion Clip. Isso vai fazer com que a gente crie uma nova composição do Fusion a partir desses dois clips unidos. Então, bora pro Fusion. Pronto, então aqui no Fusion dá para ver que a gente vai ter os nossos dois clips. Nesse método eu vou passar um pouco mais rapidamente pelas etapas, porque eu já fiz um vídeo com praticamente o mesmo método, a única diferença é que foi com o logotipo. Então se tu quiser ver esse vídeo antes, onde eu passo por tudo com muito mais calma, eu vou deixar o link aqui na descrição e na tela final do vídeo. E se tu achar esse vídeo um pouco complicado, não te preocupa, é só fazer o que eu faço, clicar onde eu clico, que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Se tu fez tudo certinho como eu falei, tu vai ter aqui a mídia 1, que vai ser o nosso plate vazio, e a mídia 2, que vai ser o nosso acting. Então o que a gente vai fazer primeiro de tudo vai ser trocar eles de lugar, e agora a gente vai renomear. Então a gente clica com o botão direito aqui e seleciona Rename. Esse aqui vai ser o nosso acting, e esse aqui vai ser o nosso plate. Sempre lembrando de arranjar as ferramentas no grid para facilitar a manipulação dos nodes. E agora a gente já pode se livrar desse merge aqui, a gente não precisa dele agora. Vamos desconectar aqui tudo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma máscara no nosso acting, que vai ser o clipe onde as partículas vão trabalhar e vão desintegrar. Então a gente vai pegar aqui uma Polygon Mask e a gente vai fazer uma máscara no nosso acting aqui, no nosso personagem. Não precisa ser muito próxima. Se a gente estivesse fazendo um VFX ou um efeito especial de verdade, a gente teria que fazer uma rotoscopia, tá? Teria que ser frame a frame, uma máscara muito mais bem feita. Então vamos passar aqui para ver se tá tudo dentro da máscara. Ok, tá tudo dentro da máscara até o final. De volta para o início. Então beleza, agora a gente vai conectar essa Polygon Mask aqui no nosso acting e vai sair o nosso fundo. Agora a gente vai inserir as partículas. Então vamos pegar aqui um P-Emitter e um P-Render para renderizar as nossas partículas. Vamos conectar os dois. Aqui no P-Render é importante que ele esteja no 2D, tá? Porque a gente vai trabalhar com uma animação bidimensional. O meu aqui, ele por padrão veio no 3D, então a gente muda para 2D. Aqui no P-Emitter a gente também vai mudar algumas configurações. Aqui em Region a gente vai trocar de Sphere para Bitmap. E aqui em Controls a gente vai mudar o número de partículas para 70.000. Tu pode fazer com o menor número de partículas para renderizar mais rápido a nossa animação, mas eu gosto de fazer com muitas partículas para ficar bem mais interessante. Agora a gente vai conectar o nosso acting no nosso P-Emitter. A gente vai jogar o nosso render para cá e já dá para ver as partículas aqui fazendo o seu trabalho. Só que o que a gente vai fazer é aqui no P-Emitter, aqui em Color, ao invés de Use Style Color, a gente vai em Use Color from Region. Isso vai fazer com que as partículas fiquem com as cores do nosso vídeo. Beleza, agora a gente vai adicionar as forças nas nossas partículas. Então a gente vai em Shift barra de espaço e procura por P-Directional Force. Vamos adicionar aqui. E aqui em Direction, ou direção, a gente vai alterar de menos 90 para 45. Então a direcionalidade das nossas partículas vai ser em 45 graus, aqui para cima. Depois disso, a gente vai colocar um P-Turbulence, para fazer com que as nossas partículas não se dissolvam tão linearmente, mas tenham uma certa aleatoriedade. Então a gente vai mudar esses padrões aqui para 0.2, 0.2 e 0.3. Aqui em Density, ou densidade, a gente vai deixar em 35. Beleza, então o que a gente vai fazer agora é criar as máscaras do nosso efeito. Então para isso a gente vai pegar uma Polygon Mask, vai colocar aqui, e o que a gente vai fazer é uma máscara ao redor do nosso personagem. Assim. É importante que ela também tenha um tamanho que no fim vá cobrir todo o nosso personagem, tá feita a máscara. E agora o que a gente vai fazer é criar uma máscara instance, ou seja, uma duplicação dessa máscara. E como é que a gente faz isso? A gente aperta em Command C e Command Shift V.
ou Ctrl+C, Ctrl+Shift+V no Windows. Então a gente vai criar essa Instance Mask, que é basicamente uma máscara duplicada da nossa máscara original. E agora o que a gente vai fazer é, aqui com a nossa Instance Mask selecionada, vir aqui em Border Width, clicar com o botão direito do mouse e colocar The Instance. Isso vai fazer com que a gente consiga ajustar a largura da borda da nossa máscara Instance sem mexer na outra máscara. Então vamos jogar essa máscara para o visor 2 aqui, vamos desmarcar esse Solid e com a máscara selecionada, a gente vai aumentar a largura da borda um pouquinho assim e aumentar um pouco a suavização assim. Beleza. Agora a gente vai pegar um node de Merge aqui, a gente vai colocar essa máscara original aqui nessa setinha amarela, e a máscara de baixo aqui nessa setinha verde. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é criar uma imagem disso. Então a gente vai aqui em Shift barra de espaço e procura por bitmap. Vamos adicionar aqui, colocar o nosso merge aqui. E agora a gente vai pegar um matte control. Então vamos lá em Shift barra de espaço, matte control, adicionar aqui. E a gente vai, antes de colocar o nosso bitmap, colocar o matte control entre o acting e o p-emitter. Então, segurando o Shift, a gente arrasta ele para cá, as setinhas ficaram brilhantes, a gente solta, e agora o nosso bitmap a gente coloca aqui nessa setinha cinza do canto inferior direito, que é o nosso Garbage Matte. A setinha veio para cá, é assim mesmo, e agora com o nosso Matte Control selecionado, a gente vem aqui em Garbage Matte e clica em Invert. Beleza, vamos jogar o nosso Matte Control aqui para o visor 2, e tá começando a acontecer, né? Então a parte mais difícil tá feita. Legal, então agora a gente vai animar a nossa máscara aqui, a máscara das nossas partículas. Então vamos aumentar um pouquinho essa tela aqui. Ok, então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no começo da atuação, vamos dizer aqui no frame 24, e a gente vai colocar um keyframe aqui em Center, puxar a nossa máscara aqui para fora. Agora a gente vai lá para o frame 119 e a gente vai puxar a máscara toda para dentro do nosso vídeo. Vamos aumentar um pouquinho aqui para cobrir toda a nossa máscara. Beleza. Agora, então, para finalizar o nosso efeito, a gente vai conectar tudo isso aqui na mídia Out. Vamos jogar para cá. A gente vai puxar isso um pouquinho mais para cá. E agora a gente vai pegar o nosso Plate e vai colocar ele aqui com um Merge. Agora a gente vai copiar o nosso Acting, colar aqui e colocar ele aqui também com um Merge. Só que é importante agora que o nosso Plate, na verdade, esteja nessa setinha amarela e o Merge nessa setinha verde. E agora o que a gente vai fazer é copiar essa máscara aqui, colar ela no nosso Merge número 3 aqui, selecionar Invert e Solid. Uma última coisa que a gente pode fazer ainda é vir aqui no nosso p-emitter, em Style, no Apply Mode, ao invés de Add, colocar em Merge. Isso vai mudar um pouco a coloração das nossas partículas, deixando o efeito mais legal. Então a nossa árvore de nodes, ou a nossa node tree, fica assim. E vamos ver como é que ficou esse efeito? E se tu gostou desse vídeo, não esquece de te inscrever e comentar aqui embaixo que tipo de vídeo tu quer que eu faça. E se tu quiser aprender como fazer esse mesmo efeito num logotipo, clica nesse vídeo aí na tua tela e eu te vejo lá. Bora nessa!